ao cinema, alugar um filme ou simplesmente ligar a TV. A sétima arte está presente no dia a dia dos brasileiros. Ele diverte, informa, desperta sentimentos e até faz sonhar. Seja enquanto arte, contribuição social ou simplesmente como entretenimento, o conteúdo das telonas é transformador. É na sala escura, diante de um enorme telão, que nossos olhos se encantam. Por algumas horas entramos em mundos desconhecidos onde tudo é possível. Quem nunca quis dançar na chuva, inspirado pelos passos contagiantes de Jim Carrey? Ou achou graça na interpretação robótica de Charlie Chaplin em tempos modernos? Qual a semelhança entre as cenas eletrizantes de Matrix, que prendem cada milésimo de segundo da atenção do telespectador, e os momentos mais românticos de Jack e Rose a bordo do Titanic? Ambas têm a magia do cinema, arte que mexe com as emoções, envolve, fascina e nos tira, mesmo que por pouco tempo, de uma realidade onde os sonhos mais loucos são proibidos. A telona é um passaporte para o mundo do faz de conta. E é nesse mundo que a PUC Minas vai mergulhar. Em 2014, o curso de cinema passa a fazer parte do catálogo de graduações da universidade. Em breve, não haverá limites para a fantasia no campus Coração Eucarístico. O curso de comunicação surge a partir de uma escola de cinema. E ao longo desses anos, desses 42 anos de existência do curso de comunicação, toda a tradição que se formou do nosso curso beneficiou a formação de alunos com um grande talento na área da produção de audiovisual. E agora, com o curso de cinema, junto das outras habilitações de comunicação, nós entendemos que haverá um reforço dessa tradição na PUC Minas e nós conseguiremos fazer aquilo que nós já fazemos bem, especificamente na área de cinema. Nós temos uma formação muito precária em Minas Gerais, em consequência disso uma ausência de profissionais disponíveis para a área, e em consequência disso uma demanda de profissionais que vêm de fora fazer filmes aqui. É porque não temos uma infraestrutura capaz de interferir na vida cultural de Minas Gerais. O cinema em Minas Gerais é carente em todos os sentidos. Como nós vimos na reportagem, uma boa notícia para quem se interessa pela sétima arte. Nós vamos conversar mais sobre essa graduação e conhecer sobre esse mercado promissor da indústria cinematográfica brasileira com o professor Robertson Mayrink, que é professor do curso de cinema da PUC Minas. Professor, muito obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo à revista. Muito bom estar aqui. Primeiro, como é que o senhor avalia esse mercado cinematográfico, professor? Em que terreno esse curso chega para se apresentar? Ele chega num terreno que já é um mercado forte e cada vez mais promissor, porque o setor audiovisual no Brasil, a gente fala setor audiovisual porque envolve muito mais do que cinema especificamente, envolve TV, internet, publicidade, mídias digitais, que hoje está muito voltado para formatos audiovisuais, ele está crescendo e crescendo assim, numa velocidade muito grande. Então, e crescendo tanto que já existe no setor uma carência muito grande de profissionais da área de cinema e audiovisual, porque a demanda hoje está maior do que os profissionais que existem no mercado. Então, eles estão necessitando de mão de obra para essa questão. Então, ele entra numa hora certa, assim, eu acho que ele está num momento certo e a tendência, eu acho que é ele se consolidar cada vez mais como um mercado bem forte. A que o senhor atribui esse crescimento aí nesse setor, professor? Eu acho que, na verdade, a própria mudança da conjuntura do setor do audiovisual, né? Porque quando a gente fala hoje em cinema, TV, você percebe que isso as pessoas hoje estão muito focadas para essas questões visuais, né? Então,
Internet, por exemplo, é uma coisa visual, TV. Então, as pessoas estão tendo mais acesso a essas mídias, consumindo mais produtos. Então, quanto mais gente tem consumindo, e isso é uma realidade no mercado brasileiro hoje, mais necessidade existe delas trabalharem com conteúdo. Que, na verdade, as pessoas buscam conteúdo. Quando você entra na internet, TV, cinema, você quer bom conteúdo, você quer entretenimento, você quer cultura, você quer arte. E isso vem do cinema. Então, eu acho que nesse aspecto que o cinema está passando por essa fase que é fantástica no Brasil hoje. Qual que seria o diferencial de uma graduação aqui na PUC Minas? A diferença da graduação na PUC Minas é a formação mesmo humanista, sociológica, a formação da comunicação que a gente tem, que ela é uma habilitação da comunicação. Quer dizer, o cinema entra nesse formato nosso, que já é um formato de mais de 40 anos de tradição no mercado mineiro, que são os cursos da comunicação, formatos extremamente consagrados e reconhecidos. E, além disso, na própria comunicação, a gente já tem uma tradição de formação no audiovisual. Nós temos diversos ex-alunos que são cineastas, videomakers, que trabalham com audiovisual dentro dos cursos da comunicação. Então, para a gente, nada mais natural que hoje surgisse um curso de cinema. E o curso de cinema ele foi pensado e planejado com uma formação bem completa na área do audiovisual. Então, passa desde as disciplinas da formação humanista, que a gente tem que entender que é um curso de graduação, onde a formação teórica humanista é fundamental, até as disciplinas de caráter, que a gente chama de caráter mais prático, mas é lógico que tem teoria também, que são as disciplinas de roteiro, edição e montagem, direção de cena, som, documentário, animação, produção audiovisual, disciplinas específicas de história do cinema brasileiro e cinema mundial, enfim, uma série de disciplinas que entram nessa discussão do audiovisual. Então é um curso assim que foi pensado e estruturado para dar para o aluno uma formação assim bem completa nessa área. E o aluno tem que trazer algum conhecimento já vindo antes de chegar nessa graduação, professor? Eu acho que, na verdade, é como toda graduação, né? Você tem que ter uma certa vocação, né? Então, eu acho que o conhecimento que se exige do aluno, eu acho que é esse gosto pelo cinema, pela área do audiovisual, por essa formação, para estar inserido nesse formato. Eu acho que formação assim, prévia, de pré-requisito, não existe, não. Entendeu? Aí, na verdade, é o próprio aluno que tem que entender, na verdade, a profissão que ele escolheu, que é uma profissão fantástica, assim, mas que envolve esse lado assim, do audiovisual. E como é que o senhor avalia hoje essa questão do mercado aqui em Minas, dessa indústria cinematográfica? Hoje em Minas nós temos vários eventos, como a Mostra de Cinema de Tiradentes, temos também em Ouro Preto, a Cineop, a Mostra de Cinema em BH. Como é que o senhor avalia a participação e o envolvimento dessas pessoas e possivelmente esses futuros alunos aqui para o curso de comunicação? Da melhor forma possível, porque a gente tem que lembrar que Minas é um mercado de cinéfilos, né? O público mineiro é cinéfilo, vai ao cinema, prestigia as mostras. A gente teve aí a mostra Hitchcock agora, todas as mostras que a gente tem, Tiradentes é um sucesso. Quer dizer, o público mineiro participa das oficinas. Então você percebe que é um público que está buscando esses, ou como espectador que quer conhecer mais, ou até mesmo como profissional. Então, dentro de Minas, eu acho que esse curso vem para preencher também essa lacuna de que alguma coisa está precisando evoluir aqui em Minas. E lógico que a gente tem que pensar hoje, tá, que cinema é uma coisa global. O cinema brasileiro é o cinema brasileiro. É lógico que tem algumas espécies, tipos uns ciclos assim, regionais, mas hoje, no contexto que a gente vive, principalmente dessas mídias, dessa globalização, dessa interação imediata, a gente tem que pensar no cinema e no audiovisual como uma coisa que você está disponível e preparado para qualquer mercado, inclusive o internacional. A produção cinematográfica no Brasil foi por muito tempo avaliada como uma produção modesta. Na sua avaliação, isso continua sendo assim? Não. Acho que o Brasil está numa fase de cinema que está, assim, basta ver o nível das produções que chegam ao cinema ou na TV, que de uma qualidade impressionante, que eles chamam da pós-retomada aí dos anos 2000 para cá. E, além disso, do número mesmo de produções. Se produz cada vez mais, se trabalha hoje com minisséries de TV, de uma forma impressionante. As TVs pagas estão trabalhando nessa questão do conteúdo, não é mais só cinema, quer dizer, a gente saiu daquele formato mais padronizado que a gente sempre teve, que era só novela, minissérie, para uma coisa muito mais ampla, que é websérie, por exemplo. Quer dizer, tudo isso está efervescendo no mercado brasileiro hoje. Então, eu não vejo mais como modesto, não, muito pelo contrário. Mas ainda assim é muito caro, né, professor?
O cinema é uma área cara, né? Cara, que eu falo assim, produzir filme em qualquer lugar do mundo é caro, isso aí não é indiscutível. Ele exige uma estrutura de produção, quer dizer, você pode ter até uma estrutura independente, quer dizer, o cinema independente, que é viável economicamente de ser feito, tanto é que os jovens cineastas geralmente começam nesse formato independente, eles tentam viabilizar as produções deles de acordo com as condições que eles têm e fazem bons filmes. E se tem um formato de cinema mais assim, mais planejado, mais estruturado, bem produzido, que aí envolve um custo alto. Não é barato fazer cinema e TV, qualquer formato de visual, porque existe equipamentos, produção, mas o que eu acho importante destacar é que sempre existem alternativas, né? Se não existisse alternativa, o cinema já teria deixado de existir há muito tempo. Sim. Porque ele não sobrevive só nesse formato industrial de muito dinheiro, ele sobrevive também com essa estrutura de produção independente. Tá joia, professor, para a gente encerrar, vamos fazer um convite então para as pessoas, né, que quiserem participar até o dia 21 de outubro, não é isso? As inscrições para a graduação? Site, exatamente, da PUC. Somente pelo site da PUC Minas. Já estão abertas e eu acho que assim, a gente tem certeza que o curso veio para ser um diferencial mesmo nesse mercado mineiro brasileiro. A gente está apostando muito, confiando muito, a equipe está super animada, está todo mundo super envolvido com tudo isso. Enfim, é um resgate da tradição da PUC no cinema, porque o curso de comunicação da PUC surgiu de uma escola de cinema nos anos 60. Então tem todo um clima envolvido que a gente tem certeza que vai ser tudo de bom, um sucesso. Professor, muito obrigada pela presença. Muito obrigado por essa entrevista. Agradeço. No próximo bloco, vamos embarcar de Malicuia para a Rússia. Tem também a segunda reportagem especial sobre os 25 anos da Constituição Federal. E ainda os destaques culturais. Até já!